Bom, não, pessoal, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Estou feliz demais de ver tanta gente aqui já aguardando para o início desta aula sobre cérebros e deuses ou cérebros que veem deuses, né? Renomeei o título da live agora recente, que é sobre a neuropsicologia da espiritualidade. Eu reuni dezenas de estudos em psicologia e neurociências para trazer respostas científicas para grandes questões como qual é a origem das crenças espirituais, das experiências espirituais, da própria espiritualidade ou da religiosidade. Será que a psicologia e as neurociências mais recentemente têm respondido a contento satisfatoriamente a essas grandes questões? É um pouquinho sobre isso o papo que eu vou ter aqui hoje com vocês, que deve durar mais ou menos uma hora, a não ser que eu me empolgue muito. E no final eu vou contar para vocês sobre o novo curso do Instituto Ponto Azul, que é o Cérebro Místico. Vou apresentar um pouquinho qual é a proposta, então fica aí até o final, que vai ter surpresa também, para quem ficar até o final por aí, beleza? Quem está assistindo agora no YouTube, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe esta aula com quem você acha que vai se beneficiar de aprender um pouquinho sobre a ciência da espiritualidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha apresentação bonitinha para que vocês acompanhem e eu mostre passo a passo vários estudos, o raciocínio científico por trás daquilo que eu trouxe, do que eu preparei para vocês. Deixa eu ver se já está certinho aqui no jeito agora para compartilhar. Vamos ver. Acho que agora sim. Já já a Nath me dá um feedback, ela já está assistindo aí nos bastidores, se apareceu para todo mundo, porque de vez em quando o Zoom dá pau, né, gente? Ô, minha Nossa Senhora, eu acho que agora está certinho e está passando belezinha. Qualquer coisa, você me dá um grito, meu amor. Está atrasado, mas já já vai chegar lá. Então, como eu estava me apresentando brevemente antes, eu tenho graduação em psicologia, doutorado em neurociência, sou professor e fundador do Instituto Ponto Azul, sou pesquisador na área de psicologia da religião, tenho investigado mais especificamente a relação entre espiritualidade e saúde mental e também, mais recentemente, a espiritualidade entre pessoas não religiosas, até mesmo entre ateus. Como é que isso se dá? E também faço divulgação científica em todas as redes sociais. Só jogar aí Prof. Daniel Gontijo, que vocês vão me encontrar por aí. Então, o título da aula, que eu acabei revendo aqui em cima da hora, Cérebros que Veem Deuses, sobre a neuropsicologia da espiritualidade. O que eu quero responder com esta aula de hoje? Por que a maioria das pessoas acredita em seres espirituais? A ciência, então, já tem algumas descobertas que lançam luz sobre essa questão aqui. Por que que 90% mais ou menos, conforme uma estimativa de 2010, 90% da população mundial acredita em pelo menos um ser espiritual, Deus. Muitos acreditam em divindades, muitos outros também em outros tipos como demônios, espíritos e por aí vai. E essa questão aqui, eu acho que muitos de vocês não esperavam, que eu vou responder mais para o final da aula. É possível produzir experiências com Deus no laboratório? Dá para a gente criar condições científicas para que Deus se expresse, ou pelo menos para que as pessoas tenham uma percepção da presença de Deus durante um experimento científico? Olha isso. Então, mais para o finalzinho da aula, eu vou trazer alguns achados bem curiosos a respeito dessa pergunta aqui. O que eu vou trazer para vocês? Como eu já havia mencionado, vários, dezenas de estudos em psicologia, muitos em psicologia da religião especificamente, e também em neuropsicologia ou neurociências. A gente fala neuropsicologia porque os estudos em neurociências, com imaginamento cerebral, que colocam as pessoas dentro das máquinas para ver o que está rolando no cérebro enquanto elas fazem uma oração, por exemplo, esses estudos não deixam de ter dimensões comportamentais, psicológicas, até para fazer sentido o estudo. Então, a gente chama essa área de neuropsicologia, onde há, então, essa interdisciplinaridade entre psicologia e neurociências. Então, eu vou trazer estudos dessas duas grandes áreas, e para começar esse papo, é importante começar com definições. O que é espiritualidade? Que vocês vão ouvir essa palavra volta e meia por aqui. Não existe consenso acadêmico sobre o que é espiritualidade. Já adianto isso. De forma que cada grupo de pesquisadores
adota certas definições que vão ser mais ou menos compatíveis, suficientes, satisfatórias para os seus propósitos de estudo. Eu e meus colegas temos razões empíricas e teóricas para ter a seguinte definição de espiritualidade norteando as nossas pesquisas. Espiritualidade é o conjunto de sensações, ideias e comportamentos derivados de ou interpretados por crenças em seres espirituais. Parece grande a definição e complexa, mas basicamente é tudo que você sente, pensa e faz que gira em torno da noção, da premissa de que seres espirituais existem. O que são seres espirituais? São espíritos incorpóreos, ou seja, não são materiais, biológicos, mas são psicologicamente similares a nós, ou seja, eles pensam, têm sentimentos, tomam decisões e são capazes de interagir com o mundo, tipo Deus, anjos e demônios e a própria alma humana ou o espírito humano. Aqui são alguns exemplos desses seres comumente discutidos por aí. Aqui, essa representação é para ilustrar um pouquinho, então, aquela definição que eu dei antes. As crenças espirituais, na definição que a gente trabalha, são crenças em seres espirituais. Seres que criaram o mundo, seres que nos protegem, seres que nos abençoam, ou seres que nos perseguem, nos atormentam e por aí vai. E tudo que gira em torno dessa crença nuclear aqui, ó. Nuclear não no sentido cognitivo comportamental, tá? Mas uma crença que acaba sendo essencial para a gente compreender outros tipos de experiência, tipo cognições espirituais. O que são cognições? Reflexões. Poxa, será que isso que está acontecendo comigo é um sinal de Deus? Será que eu estou sendo punido? Será que eu estou sendo castigado ou abençoado? Ó, que coisa boa, ó, um novo emprego e tudo. Então, essas reflexões, se elas partem do pressuposto que existem seres espirituais, como Deus, a gente pode entendê-las como parte da espiritualidade, bem como sensações. Eu estou me sentindo amado por Deus. Eu estou eufórico, e isso é o Espírito Santo que está aqui durante este culto. Essas sensações, se interpretadas à luz dessa ideia de que existem seres espirituais, podem ser entendidas como sensações espirituais e as práticas propriamente ditas, que são os comportamentos. Aqui tem alguns exemplos, ó. Ler a Bíblia, fazer uma oração a Deus, ir a um culto, psicografar e até mesmo ter medo de fantasma. Até mesmo isso que pode fazer parte da espiritualidade. Não é só coisa boa, digamos assim, ou coisas neutras que fazem parte da espiritualidade. Se esse medo tem como pressuposto ou crença por trás a existência de espíritos malignos, então faz parte do que a gente entende por espiritualidade. Já a religiosidade é a espiritualidade institucionalizada, ou seja, a espiritualidade típica dos membros de uma religião. A espiritualidade, então, é um conceito mais amplo do que o de religiosidade, conforme o que eu apresentei, discuti na minha tese de doutorado, o Zimbauer e Pargament, e vários autores da psicologia da religião concordam com isso aqui. Alguns discordam, mas muitos partem dessa noção de que a espiritualidade é mais ampla e pode existir sem que a pessoa seja religiosa. Alguém pode ter fé, fazer orações, meditar e por aí vai, sem ser religioso ou religiosa. Se acredita em seres espirituais e tem esses tipos de experiência, tudo bem. Agora, se a sua espiritualidade se desenrola no contexto de uma religião, você faz parte, você integra essa religião, a gente chama essa espiritualidade de religiosidade. Então, existe essa espiritualidade que é da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, evangélica, pentecostal, budista, hinduísta e por aí vai. Então, quando a gente fala dessas religiosidades, a gente está falando de espiritualidades que foram formatadas, configuradas, conforme os preceitos de uma religião. Mais uma vez, não é que seja consensual essa noção, mas é com ela que a gente trabalha nas pesquisas e temos certo suporte empírico para partir dessas noções. Então, para fechar essa ideia inicial da aula, a crença em seres espirituais é a alma da espiritualidade. A religiosidade é só o corpo no qual essa alma eventualmente
se encaixa. Aqui, se me permitem, né, uma reflexão quase poética, meio figurativa, para fechar esse pensamento. Mas de onde vem a crença em seres espirituais? Qual é a origem, a raiz da espiritualidade? Então, vamos entrar na parte mais legal da aula. Esses dois autores aqui, canadenses, se não me falha a memória, Ara Norenzayan e Will Gervais, desenvolveram um trabalho teórico, um modelo que explica tanto a origem do ateísmo, ou a origem da descrença em seres sobrenaturais, como também a origem da crença em seres sobrenaturais. É um modelo muito interessante porque os caminhos para a crença e para a descrença são os mesmos, só que em direções opostas. É como se fosse uma mesma rota. A BR-262, que passa lá em Minas Gerais, por exemplo, tem um sentido Belo Horizonte e tem um sentido Bom Despacho, minha terra natal. Então o ateísmo vai para um lado e o teísmo, ou a crença em Deus, vai para o outro. E quais seriam essas três rotas? São rotas sociais, que eu vou explicar daqui a pouquinho com calma, que são mecanismos de socialização por trás do desenvolvimento da crença em Deus, em seres sobrenaturais. Tem a rota, o mecanismo motivacional, que envolve fatores ligados às emoções, aos afetos. E tem também rotas cognitivas, ou do pensamento, do raciocínio, que nos deixam mais ou menos propensos a desenvolver a crença nesses tipos de ser. Então, essas são as três rotas que podem levar tanto para o ateísmo quanto para a crença em deuses, em seres sobrenaturais, dependendo de como você, digamos assim, se expõe a certas condições na vida, sociais, motivacionais e cognitivas, como eu vou explicar agora. Começando pelos fatores sociais. O que as pesquisas têm mostrado para a gente no que se refere à socialização? Que boa parte das nossas crenças é adquirida sob influência das pessoas com as quais convivemos. Então, isso aqui é até senso comum, né? Filho de espírita tende a ser espírita, filho de muçulmano tende a se tornar muçulmano e filho de católico tende a se tornar católico. Isso aí é senso comum. O que tem de novidade nisso aí, Daniel? Bom, tem alguns estudos bem interessantes com crianças em Madagascar que encontrou que elas só passam a acreditar em vida após a morte depois que são iniciadas na sua religião, por volta dos 12 anos. Até 12 anos, elas não acreditam que a mente, que a alma, que um ser pensante continua existindo depois da morte. Depois dos 12 anos, elas são iniciadas na religião de seus pais e elas passam a acreditar nesses tipos de ideia. A gente acaba desenvolvendo os mesmos tipos de crença e prática religiosa e espiritual dos nossos pais, dos nossos avós e até dos nossos amigos. As amizades que a gente tem também influenciam a nossa religiosidade, as crenças que a gente tem. Há evidências sobre isso. Crianças que estudam em escolas religiosas e que vão à igreja com seus pais são mais propensas a crer em histórias sobre milagres e sobre magia. E quanto mais um casal se mostrava engajado em sua religião quando seus filhos eram pequenos, eram crianças, mais esses filhos passam a acreditar em seres espirituais quando eles crescem, quando se tornam adultos. Então, o engajamento dos pais em sua religião, se são pais bem comprometidos com a fé, afeta o quanto as crianças, quando se tornarem adultas, vão acreditar em seres sobrenaturais. É isso, pelo menos, que sugerem os dados desses dois estudos aí. Bom, meu amigo Pedro Sampaio, que não é o DJ, é o psicólogo que fez um mestrado muito bacana com o Alexandre Dietrich, e cuja tese, cuja dissertação foi intitulada Comportamento Religioso, Análise da Religião e da Religiosidade sob uma perspectiva behaviorista radical, propôs alguns mecanismos para a gente entender isso aí. A gente passa a desenvolver os mesmos comportamentos e crenças religiosas dos nossos pais, em grande medida por modelação. Como assim? Eles são modelos para a gente. A gente aprende por imitação, observando que depois que eles vão à igreja, depois que eles oram, eles se sentem melhor, por exemplo.
a gente vai reproduzindo o que a gente observa. Por segmento de regras, o que é uma regra na análise do comportamento, no behaviorismo radical? É a descrição de uma contingência. Ó, menino, se você não rezar, as coisas não vão ficar muito boas para você, não. Ou, se você se comportar bem, se você for um bom católico, um bom muçulmano, enfim, você vai acabar tendo uma recompensa bem bacana depois da sua morte. Então, isso aqui é uma regra. Então, as pessoas acabam seguindo regras e isso explica, em parte, porque elas vão se tornando religiosas como seus pares ou pessoas próximas. E modelagem. Então, se você segue ou não segue aqueles preceitos religiosos da sua família, você pode ser punido com uma rejeição, uma crítica, uma decepção do seu pai, ou da sua mãe, dos seus amigos. Ou o contrário, se você está seguindo ali a linha que eles traçaram para você, que eles imaginam que você tem que seguir religiosamente, espiritualmente, eles podem te elogiar, ficar felizes com você, ter momentos juntos ali no templo, na igreja, enfim. Tudo isso é o quê? Um conjunto de consequências, de efeitos que reforçam a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Ou punem, né? De repente você está sofrendo maus bocados no seio de sua religião e acaba se afastando por isso também. O ponto é que o que a gente faz ou deixa de fazer religiosamente gera consequências, e essas consequências reforçam ou enfraquecem esse comportamento religioso, vamos pensar assim, do nosso núcleo familiar. E tem estudos bem interessantes em neurociências, eu trouxe aqui um para ilustrar para você, sobre como a socialização pode ter um impacto sobre o desenvolvimento da nossa fé ou a expressão, a evocação de certas experiências religiosas. Olha que interessante esse estudo aqui, que foi feito na Dinamarca, com cristãos carismáticos, se não me falha a memória, pentecostais, de maioria evangélica, e pessoas não religiosas. Eles colocaram pessoas para fazer orações intercessórias ou intercessoras para esses participantes do estudo. 3, uma dessas pessoas era... as 3 pessoas, na verdade, eram cristãs. Eu não vou dar todos os detalhes, mas o ponto é que uma delas se apresentou como uma grande curandeira, uma pessoa que tinha um poder carismático, tinha o dom do Espírito Santo de fazer orações que provocariam grandes efeitos na vida das pessoas. Mas isso era tudo hipotético, tá, gente? As pessoas foram convidadas e não necessariamente, na verdade, nenhuma delas tinha esse tipo de dom profético, carismático, tá? As 3 eram cristãs, mas nenhuma era curandeira de verdade, assim, não acreditava nisso enquanto uma função, enquanto um poder do Espírito Santo que eles detinham. Mas uma delas se apresentou como tal, outra simplesmente como uma pessoa cristã que ia fazer orações, e outra como uma pessoa não cristã que fez uma oração secular. Na verdade, era uma oração para um Sr. Smith, que o Sr. Smith te ajude nos seus problemas e por aí vai. E as outras 2 fizeram orações mais concentradas em Jesus, no nosso Senhor, que interceda por você, no Espírito Santo e por aí vai. O ponto é que, independentemente dessas pessoas não terem dons proféticos ou carismáticos de cura e por aí vai, as pessoas de um grupo que acreditaram que aquela pessoa que estava fazendo oração para elas poderia curá-las ou abençoá-las, elas perceberam, tiveram uma experiência durante o estudo, de presença de Deus, e elas confiaram mais no poder da oração daquela pessoa. Mais do que a pessoa que não tinha um dom carismático de cura, e mais do que, é claro, naquela pessoa que simplesmente nem era cristã e pediu para o Sr. Smith interceder pelos participantes. Então, olha que interessante, o orador supostamente curandeiro, que supostamente ou hipoteticamente teria o poder de cura, evocou nas pessoas experiências incríveis. Isso significa que você acreditar que aquela pessoa diante de você tem um poder pode acabar te afetando, pode influenciar a experiência com Deus que você vai ter diante daquela oração. E mais do que isso, eles também viram que isso abaixou a atividade dessas regiões frontais do encéfalo. Eles falam que
parecido com o efeito da hipnose. A pessoa abriria mão do controle do seu comportamento, dessas funções executivas que são chamadas, e colocaria a sua vida ou o seu corpo, o seu comportamento nas mãos do hipnólogo ou, nesse caso aqui, do curandeiro, da pessoa que intercederia por ela. Então, a gente tem até achados neurofisiológicos, neurofuncionais, mostrando que, diante da crença de que o outro tem o poder de te curar, por mais que o outro não tenha esse poder, você tem uma mudança no seu cérebro e você pode acabar tendo uma experiência de contato ou de percepção, melhor dizendo, né? Eu percebi, eu acreditei que Deus estava presente enquanto esse curandeiro estava orando por mim, por mais que ele não tivesse poder algum. E eles foram misturados, tá? O mesmo que falou que teria poder, em certas gravações, eles ouviram dezenas de gravações. Ele também ocupou o papel daquele que não tinha poder, eles fizeram um estudo muito sistemático, até para eliminar que, de repente, por sorte, aquele que foi colocado no posto de suposto curandeiro tinha um poder da palavra melhor, o jeito de falar mais convincente, então eles randomizaram, deixaram tudo aleatório para eliminar possíveis vieses como esses que eu acabei de mencionar. Então, esse aqui é um exemplo muito interessante de que a confiança que a gente deposita nos outros pode acabar tendo um efeito sobre experiências espirituais, e isso pode até fortalecer a crença que a gente tem nesses tipos de fenômeno. Então, para fechar essa primeira parte, a exposição a ideias, práticas e pessoas religiosas aumenta a chance de desenvolvermos crenças espirituais. Tá chegando direitinho aí, Nath? Beleza, obrigado pelo feedback. Que eu não estou vendo aqui a telinha para acompanhar o pessoal, viu, gente? Desculpa, eu não vou dar uma olhada no superchat hoje, nas mensagens, que eu estou bem focado aqui na aula para ficar tudo redondinho para vocês. Deixa eu voltar aqui então, ó. Fatores motivacionais. O que é isso, Daniel? Condições motivacionais também estão por trás do desenvolvimento e da expressão da espiritualidade. Isso envolve o quê? Nossas emoções. Dependendo das emoções que a gente sente na vida, isso pode aumentar ou diminuir a nossa inclinação para a espiritualidade. Tipo nessa situação aqui do Homer, doente, tadinho, e a família toda o visitando. Como assim? Deixa eu dar uns exemplos, depois eu explico melhor a parte teórica. Olha só que legal, tem evidências de que as pessoas se tornam mais crédulas, mais crentes, ao refletirem sobre a própria morte, ao sobreviverem a um terremoto, ao passarem por experiências de falta de controle, de aleatoriedade, e ao ficarem solitárias. Por exemplo, se você perde o cônjuge e se torna viúvo ou viúva. Então, essas situações que trazem ansiedade, que trazem angústia, deixam as pessoas mais inclinadas à religiosidade, à crença em Deus. E tem estudos que foram feitos para comparar países entre si, que encontraram o quê? Aqueles países com melhores condições existenciais, com mais segurança pessoal, com maior bem-estar, têm menos gente religiosa. Por quê? Porque nos países onde há mais desigualdade social, maiores taxas de corrupção, transmissão de DSTs, maiores taxas de assassinato e por aí vai, as pessoas têm mais medo, têm mais ansiedade, estão mais expostas a estressores que as empurram para as divindades, para seres sobrenaturais, para se conectarem com uma congregação religiosa. Eu não estou julgando aqui se é bom ou ruim, estou só descrevendo que a gente tem muitos dados a respeito de como o sofrimento é um dos combustíveis da fé. Esses autores aqui, que eu já vou mencionar os estudos deles, muito interessantes, resumiram a ideia da seguinte maneira: a religião atua como um sistema de sentido que oferece ordem e controle, protegendo as pessoas contra a ansiedade e a angústia diante da incerteza. Então, todas essas situações que eu descrevi aqui trazem sofrimento e desorganizam a visão de mundo das pessoas. Que mundo é esse tão caótico? Que mundo é esse tão imprevisível? Que mundo é esse que eu não entendo como as coisas funcionam e eu estou tão exposto, tão vulnerável a esses estressores? Então a pessoa se sente impotente, se sente num mundo desorganizado e a religião
responderia a essa angústia, a essas dúvidas, a essa incerteza, com várias crenças que são acalentadoras, que nos confortam. E mais do que isso, que organizam o mundo para a gente. Porque isso que está acontecendo com você faz parte do plano de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Hoje você está vivendo isso, é uma expiação, mas você está passando por uma evolução espiritual. É para você se fortalecer espiritualmente. Ou, na vida após a morte, aqueles que mais sofreram, os mais pobres, vão ter um privilégio, vão ter uma recompensa depois. Marca aí. Então, aqui são exemplos de interpretações mais positivas, esperançosas, para essas situações caóticas e de sofrimento. Esses autores que eu mencionei agora até propuseram estudos, né? Eles conduziram estudos para testar essa hipótese de uma maneira neurofisiológica, né? Com medidas da atividade do cérebro enquanto as pessoas faziam certas atividades e respondiam a questionários sobre a sua crença religiosa. Essa região aqui, ó, o córtex cingulado anterior, aqui está em inglês, tá? O ACC é o córtex cingulado anterior, é uma região que está envolvida, entre outras funções, com a detecção de problemas, de erros, de inconsistências, de conflitos, e cuja atividade tem muita relação com estresse. A gente se sente mal diante de tarefas, diante de contextos de vida onde tudo parece caótico, conflitivo, quando a gente está diante de uma dúvida, de uma incerteza. Então, essa regiãozinha aqui foi escolhida pelos autores para ser avaliada durante algumas tarefinhas que eles passaram para os participantes, para ver se o nível de religiosidade dos participantes se conectaria com a atividade dessa região que detectaria aqueles problemas, aquelas situações estressantes que eu mencionei lá atrás. Será que, por exemplo, pessoas mais religiosas, que têm, portanto, uma visão de mundo amarradinha ali pela sua fé, pelas doutrinas religiosas, teriam uma atividade no córtex cingulado anterior reduzida? Porque por mais que as coisas estejam mal, eu tenho uma explicação religiosa, teológica, para esse perrengue que eu estou passando. Tá tudo bem, Deus está cuidando, de forma, então, que eles teriam reações diante dessas inconsistências, incoerências do mundo, mais amenas, menos aflitivas, menos estressantes. Porque, no final das contas, parece bagunçado, mas existiria um plano maior de Deus que me deixa tranquilo, confortável e até com respostas diante disso que eu estou vivendo. Essa é a proposta teórica dos autores. E o que eles avaliaram e encontraram? Em vários estudos, ó. Eles citam nessa revisão aqui de literatura, né? É um estudo que reúne vários estudos empíricos, basicamente é isso. Eles citam, então, vários estudos deles empíricos, que encontraram que, entre as pessoas mais crentes em Deus e mais religiosas, houve menor ativação daquela região lá, ACC, córtex cingulado anterior, durante uma tarefinha de Stroop. Eu não vou dar todos os detalhes da tarefinha, mas é aquele tipo de tarefa em que você tem que dizer a cor da palavra, e não o que está escrito ali. E às vezes essa tarefa gera um bug, né, assim, na sua cabeça. Nossa, peraí, tá escrito verde, mas eu tenho que falar vermelho, porque a palavra verde está pintada de vermelho. Então, essa área, a CC, se ativa quando a gente detecta essas inconsistências, quando a gente tem que monitorar e as coisas estão entrando em conflito, estão meio caóticas. E eles repararam que durante essa tarefa, que ativa essa região, pessoas mais crentes e religiosas tiveram uma resposta mais amena. Olha que interessante. Então, será que a própria crença religiosa está amortecendo a ativação dessa região de forma geral, até mesmo em tarefas estilo Stroop? Muito curioso. Aí as crenças religiosas fervorosas, exemplos que eles avaliaram eram essas aqui, ó. Minhas crenças religiosas são mais corretas do que outras. E eu apoiaria uma guerra que defendesse minhas crenças religiosas. Então, quem mais concordava com isso aqui tinha uma ativação menor daquele córtex cingulado anterior. Um indicativo de que essa visão de mundo religiosa, bem fervorosa, amenizaria essas respostas de detecção de conflitos, de incoerências no mundo.
Outro estudo para endossar isso aqui, ó. As pessoas foram solicitadas a escrever sobre a importância da religião delas. E depois foram submetidas a uma tarefa de Stroop e viram que a ativação da região ACC delas foi menor do que as pessoas que foram expostas a uma tarefa em que tinham que escrever sobre a estação do ano favorita delas. Então, temporariamente, você ativar ali os mapas religiosos no seu cérebro fez com que amortecesse a resposta do córtex cingulado anterior. Porque o grupo de pessoas que não pensou sobre as suas crenças religiosas, o quão importantes elas são, o quão impactantes no seu sentido de vida elas são, e sim pensaram em estação do ano, tiveram uma atividade maior no córtex cingulado anterior. Olha que interessante. Noutro estudos, eles encontraram que a mesma coisa feito com priming não consciente. Aqui é um pouquinho complexo, mas basicamente dá para você, olha só, estudar processos inconscientes em laboratório, ó. A despeito do que alguns dizem por aí, que o inconsciente não é mensurável, não é detectável de forma objetiva, você pode fazer as pessoas se submeterem e apresentarem certos processos sem se darem conta que estão acontecendo. Por exemplo, um grupo de participantes foi solicitado a organizar palavras que estavam embaralhadas para construir uma frase coerente. Um grupo de participantes tinha que construir uma frase que continha palavras religiosas, tipo sagrado, Deus, fé. O outro grupo construiu frases sem palavras religiosas, como se fossem as estações do ano, do tipo, o inverno é muito gostoso para a gente assistir Netflix, sem nenhum conteúdo religioso. O grupo que formou frases que tinha palavras religiosas durante a tarefinha de Stroop se mostrou com uma ativação do córtex cingulado anterior mais baixa. O que significa, né, em termos concretos, que eles viram menos inconsistências, se importaram menos com isso, ou apresentaram um pouquinho menos de estresse durante a tarefa. Olha só, isso tudo convergindo para aquela teoria dos autores. Quarto estudo. Pessoas mais crentes em Deus apresentaram menos resposta ocular de sobressalto ou susto e menos sinais evocados por erro, que é o mesmo que menos estresse naquela região que eu já mencionei, durante barulhos altos. Olha que doideira. Então, eles mediram microexpressões faciais, ou expressões faciais que de fato existem, mas que não significam que o outro está mentindo ou escondendo alguma coisa, como aquela pseudociência por aí propaga, né, infelizmente. Mas a ideia é que, durante barulhos altos, pum, as pessoas mais religiosas tinham menos contrações relacionadas ao susto nessas regiões abaixo dos olhos aqui. Eles colocaram eletrodos para poder medir. E também naquela areazinha lá do córtex cingulado anterior. Então, até mesmo, olha só, talvez uma visão de mundo mais religiosa possa até mesmo amortecer respostas de medo, de susto. Olha que coisa interessante. Nesse outro estudo, esses autores encontraram que, em comparação com pessoas que leram sobre uma hipotética convenção de cientistas que discutiram sobre como o mundo é caótico, então um grupo de pessoas recebeu como se fosse consenso científico sobre a aleatoriedade do mundo, como o mundo é desorganizado e caótico, e leram isso. Outro grupo de pessoas recebeu uma mensagem escrita por cientistas dizendo que o mundo é compreensível, como se fosse uma compreensão científica desse mundo, e um terceiro grupo recebeu um manuscrito, um texto, dizendo, supostamente, né, isso que era uma invenção dos pesquisadores, que os cientistas chegaram à conclusão de que o mundo é organizado, por mais que haja um mistério por trás dessa organização, como se fosse Deus invisível, misterioso, orquestrando tudo que existe. Resultado: o grupo que leu o texto sobre como o mundo é caótico apresentou mais atividade no córtex cingulado anterior, ou seja, mais respostas de estresse, mais conflito, do que as pessoas que leram o texto sobre o mundo organizado, o mundo mais nos trinques. Mesmo que fosse por um prisma mais científico. Olha que interessante, isso que é um dado muito legal, né? Então, esse dado aqui até sugere para a gente que o que importa mais não é necessariamente o conteúdo ser religioso,
para sua visão de mundo ser coerente, organizada e psicologicamente reconfortante. Pode ser até uma visão científica, quiçá filosófica. Porque a visão de que o mundo é caótico, imprevisível, perigoso, é que faria mal, é que seria ansiogênica, traria ansiedade. A visão de um mundo mais coerente, que é compreensível, previsível, eu estou sob controle da minha vida, pode ser uma visão de origem religiosa, uma visão mais enraizada na ciência. Isso traria, conforme esses dados sugerem, um amortecimento nesse estresse, nessa angústia que algumas pessoas vivenciam em sua vida. Olha que interessante, a visão de mundo, seja científica ou religiosa, dando essa coerência seria o que importa. De todo modo, todos esses achados que eu mencionei levam a essa... E aqui, gente, quando a gente fala de ciência, não é uma conclusão irrefutável, categórica, cabal. É o melhor que está tendo até o momento sobre esse assunto, entende? Até o momento, o que eu li sobre isso, o que aqueles autores, Ara Lorenzain, Gervais e esses outros que eu mencionei agora, entendem sobre essa via motivacional, é que quanto mais sofremos na vida, mais nos motivamos a buscar auxílio espiritual. Esse auxílio, muitas vezes mediado por essas crenças espirituais de que existe um Deus ou vários deuses, que essas divindades controlam a vida, gerenciam tudo, têm um plano para nós, nos amam, nos protegem e por aí vai. Isso traria mais sentido para a nossa vida, mais coerência para a nossa existência, mais esperança, mais sensação de controle, reduzindo o sofrimento que iniciou a nossa busca. Então, por que a fé, a crença religiosa, é tão poderosa? Por que é tão difícil abrir mão desse tipo de crença? Em parte por isso aqui. Aparentemente, crenças religiosas têm um efeito ansiolítico. É um ansiolítico natural, entre aspas, né? Não é igual ao medicamento. É um tipo de crença que parece amortecer os impactos que a vida exerce, produz sobre a gente, os impactos negativos. É um tipo de caminho, então, que está bem sustentado em evidências até o momento. Isso quer dizer, então, que vale a pena ser religioso ou que não vale a pena ser ateu? Não necessariamente, mas esse é assunto para outra aula, para outro curso. Fatores cognitivos. Finalmente, a terceira via. Para a gente entender isso aqui, precisamos entrar num campo da psicologia cognitiva que divide os processos psicológicos em dois tipos ou dois segmentos. Os processos ou os raciocínios intuitivo de um lado e de outro analítico. Existiriam esses dois tipos de raciocínio, então, para a gente pensar. O que seria o raciocínio intuitivo para a gente começar? Basicamente, são intuições que a gente tem, ou pensamentos rápidos e automáticos, evocados em contextos familiares pouco desafiadores. Alguns psicólogos cognitivos até associam essa noção com uma espécie de inconsciente neurocientífico ou neuropsicológico, que é a ideia de que a gente automatiza várias coisas. A gente não tem que ficar raciocinando, refletindo, regulando o nosso comportamento para fazer tudo o que a gente faz. Na medida em que a gente se torna familiar com certos contextos, a gente desenvolve certas habilidades, essas respostas vêm mais facilmente. Isso é a intuição para a psicologia cognitiva. São esses processos rápidos, fáceis, automáticos que vêm como respostas a certos estímulos, tipo, qual é a capital do Brasil? Facilmente, todos nós, ou talvez a maior parte de nós, responde Brasília. A gente está careca de saber. É uma resposta já automatizada. A gente está muito bem condicionado nesse assunto. Então, isso aqui é um tipo de resposta intuitiva, que não exige um esforço cognitivo grande. Em oposição ao raciocínio intuitivo, é o raciocínio analítico que envolve esse esforço, é uma reflexão, é um raciocínio mais ponderado, é difícil para a gente chegar a uma conclusão ou para a gente apresentar um comportamento. Outros exemplos de respostas intuitivas. 2 vezes 2, 4. A gente decora isso aqui facilmente. A gente nem precisa pensar. É uma coisa inconsciente nesse sentido cognitivo, né? A gente responde sem prestar atenção, tipo dirigir. No início, quando você está aprendendo a dirigir, você tem
um envolvimento cognitivo muito grande, é um esforço danado, ou quando você aprende a digitar no teclado, por exemplo, do computador. Então, você precisa muito de processamento analítico, que quebra as coisas em etapas. Você tem uma alocação da atenção muito forte em cada um dos passos ali para... então a marcha é aqui, a embreagem é esse pedal, tem esse outro que é o acelerador, o freio. É muito difícil. Vocês se lembram disso? Quem dirige? Quem não aprendeu vai entender o que eu estou falando. No início é um pouquinho custoso cognitivamente o processo de aprendizagem. Depois se automatiza. E vira o quê? Um raciocínio intuitivo. São respostas que você nem pensa e apresenta. Você está conversando com outra pessoa aqui do lado, ouvindo a música na rádio, lendo as placas aqui, o outdoor, e por aí vai. Então você automatiza. O que era analítico no primeiro momento, exigiu um raciocínio analítico, se torna intuitivo. Ao cumprimentar alguém, que mão que você usa? Mão direita. Você nem pensa, você já estende a mão direita. É um tipo de resposta psicomotora intuitiva. Como se diz, continue andando em inglês? Ixi, aí depende da sua exposição ao idioma. Para algumas pessoas é uma resposta intuitiva, você nem para raciocinar. Keep walking, por exemplo. Para outras que estão começando a aprender, peraí, continue, eu acho que é keep, ou continue, acho que é keep. Andando, walking. Então já exigiu um pouco mais de esforço cognitivo, um processamento mais analítico. Então, isso aqui ilustra bem que não é que um tipo de ideia, de habilidade é analítica ou intuitiva. Você pode, com o passar do tempo, automatizar coisas e elas se tornam, então, respostas mais intuitivas. Agora, isso é muito importante. Existem ideias que são mais facilmente adquiríveis do que outras. A matemática é muito mais difícil de ser dominada, por exemplo, do que habilidades como andar, do que habilidades como conversar. Por quê? Tem questões evolutivas aí, eu não vou entrar muito, mas existem ideias e habilidades que vão exigir muito mais esforço cognitivo para serem automatizadas, e outras que são muito mais fáceis. E essas ideias que são facilmente adquiridas, crenças que são facilmente desenvolvidas, se propagam mais facilmente. Elas podem ter um apelo intuitivo que explica por que a gente meio que intuitivamente as classifica como verdadeiras, como eu vou explicar com calma daqui a pouquinho. Antes disso, essa tarefinha aqui ilustra muito bem como psicólogos têm avaliado raciocínio intuitivo e raciocínio analítico em termos de desempenho nas pesquisas. Olha só, isso aqui é um exemplo de uma tarefinha. 2 pirulitos custam juntos R$ 1,10. Se o pirulito vermelho custa R$ 1 a mais do que o pirulito amarelo, quanto custa o pirulito amarelo? Vocês têm 10 segundos para pensar. Manda aí no chat ao vivo, ou quem está assistindo aí em 2084, aula gravada, responde aí embaixo para nós. Beleza, ó. Boa parte das pessoas responde que o pirulito amarelo custa 10 centavos, porque pensa assim, o vermelho com o amarelo custa R$ 1,10. O vermelho custa R$ 1 a mais, então 1,10 menos 1, 10 centavos. Essa é a resposta intuitiva. É a resposta que vem prontamente, quase que automaticamente na nossa cabeça, por um cálculozinho de subtração bobo, né? Intuitivo, que brota assim, a brucutu, fantasmagoricamente. Mas a resposta correta é que o pirulito amarelo custa 5 centavos e o pirulito vermelho custa R$ 1,05. R$ 1,05 mais 5, R$ 1,10. Então, para você chegar a essa resposta correta, você precisou, peraí, isso aqui não, se fosse 10 centavos esse aqui é R$ 1,10 a mais, então ficaria R$ 1,10 mais 10, R$ 1,20. Você teria percebido o erro do raciocínio intuitivo. De forma que o raciocínio analítico é até explicado por alguns autores como a nossa tendência de revisar intuições, como a nossa tendência de bloquear até intuições que não são tão bem sustentadas pelas evidências, que carecem de confiabilidade, de lógica, eventualmente. Então, seria essa a nossa precaução ou a nossa desconfiança a respeito do processamento intuitivo. Tem pessoas, então, para resumir,
que são mais desconfiadas a respeito das próprias intuições. Elas são mais analíticas nesse sentido. Elas fazem uma revisãozinha. Peraí, minha intuição está dizendo X, mas será que não é Y? Porque, eventualmente, a minha intuição me engana. Então, essa desconfiança, essa ponderação, esse cuidado, ou esse ceticismo para lidar com as intuições é o que caracteriza aquelas pessoas com uma propensão maior ao raciocínio analítico. E o que isso tem a ver com o assunto da aula, Daniel? Tem a ver que há muitas evidências de que a crença em Deus é baseada em ideias intuitivas bem básicas. E que o raciocínio analítico poderia, se aplicado a essas ideias, dar uma questionada nisso aí e te deixar mais afastado de uma convicção, de uma fé religiosa. Então, a intuição te leva a Deus. O raciocínio analítico, que alguns às vezes falam que é a racionalidade, mas alguns autores não gostam de tratar ambos como sinônimos, te afastaria de Deus. Para falar de uma maneira bem simplificada. Como assim, ó? Existem 3 tipos de intuição que parecem fundamentar a crença em seres sobrenaturais ou em Deus mais especificamente. A teleologia, que não é a mesma coisa que teologia, é teleologia, a mentalização e o dualismo. Deixa eu explicar para vocês. A teleologia é a ideia de que tudo existe para um propósito, ou tudo acontece por um propósito, por uma finalidade. Tudo está nos planos, tudo está orquestrado, está no script. Isso é muito, muito o espírito de algumas doutrinas religiosas, não é? Por exemplo, nesse estudo aqui, quanto mais os participantes tinham essas intuições teleológicas, por exemplo, a nuvem existe para que haja chuva, e aí a chuva existe para poder regar as plantas e fornecer água para a gente, por aí vai. A pedra existe para quem? Pedra existe para a gente utilizar nas construções. As frutas existem para os animais comerem. São exemplos de intuições teleológicas, como se tudo tivesse sido criado para um propósito. Ou talvez isso aconteceu na minha vida por um motivo maior. Isso vai me trazer um ensinamento. Isso é para eu me preparar para uma coisa que Deus está guardando para mim no futuro. Essas ideias teleológicas fazem muito parte da religião ou de sistemas de crenças religiosas. Então, quanto mais as pessoas endossam, abraçam essas intuições teleológicas, mais elas acreditam em Deus, porque Deus seria esse agente que traz uma intenção para o mundo. É por conta de Deus que as pessoas religiosas entendem o motivo da sua existência. Eu sou filho do dono, filho do Pai Celestial, que me protege, tem um plano para mim, e eu vou levar a minha vida conforme que ele espera de mim. Então, esse tipo de noção de teleologia está muito presente em doutrinas religiosas e é muito intuitivo. Por que é muito intuitivo isso, gente? Você está cercado por uma câmera, por um microfone, por um computador, por uma caneca, que foram construídos por seres inteligentes como nós, para atender a um propósito, a uma finalidade, a câmera para captar minha imagem, o som para captar minha voz, a caneca para poder ser um recipiente para um líquido, o computador para eu processar informações e por aí vai. Logo eu, que sou tão complexo, devo ter sido criado, projetado por um ser ainda mais poderoso e ainda mais inteligente. É intuitivo, tem um apelo intuitivo esse tipo de raciocínio. Então, quem vê propósito em tudo na sua vida, né, ou tem uma propensão maior para ver finalidade nas coisas, até mesmo na existência da chuva, das nuvens e por aí vai, tem uma propensão maior a acreditar em Deus. Nesse estudo aqui, muito interessante, conduzido, né, liderado pela Marjana Lindemann, lá da Finlândia, eu sou fã dessa mulher aqui, ó, encontrou uma coisa muito interessante, é um estudo de neuropsicologia. Olha que legal. Os participantes, crentes e descrentes em coisas sobrenaturais, tipo em espíritos, foram submetidos a uma tarefinha em que eles tinham que imaginar uma situação do tipo, eu estou esperando a resposta de uma entrevista de emprego, imagina isso. Mas você não tem ideia se vai conseguir ou não vai conseguir a vaga. E você está andando pela rua pensando sobre conseguir ou não conseguir o emprego. E aí você vê um outdoor,
com um paletó. Você só olha assim, é uma imagem de um paletó. Qual é a chance, ou eu não lembro se a pergunta é qual é a chance, ou você imaginou que aquele paletó pudesse ser o sinal do que vai acontecer, se você vai conseguir ou não emprego? Ou então, imagina que você é réu num julgamento e você está sendo avaliado e o júri vai votar se você é culpado ou não, e amanhã sai a resposta. E aí, voltando para sua casa, nessa mesma rua, você se depara com um muro, uma parede cheia de tijolos. Em que medida isso te levaria a pensar que isso é um sinal que você vai ser preso ou que você não vai ser preso? Resposta: as pessoas desse estudo que eram mais crentes em coisas sobrenaturais eram também mais propensas a achar que o paletó, que o tijolo, né, o muro de tijolos, eram sinais do que ia acontecer depois. Sinalizavam se elas iam conseguir o emprego, sinalizavam se elas iam ser presas. Olha só, elas vendo o propósito aqui, ó, intenção, a conexão com o acontecimento futuro, as coisas estão interligadas. Ah, Daniel, mas tá, pessoas mais crentes em coisas sobrenaturais vão acreditar nisso. O que que esse estudo traz de novidade para a gente? Eles escanearam o cérebro desses participantes. E aqueles céticos, os descrentes, tiveram uma área de inibição cognitiva ou de controle inibitório mais ativa durante a tarefa, que é o giro frontal inferior direito, que está sendo mostrado aqui nessa imagenzinha, mais ou menos nessa região. Ou seja, lembra daquilo que eu falei de revisar ou bloquear as intuições? Não é que os ateus, os céticos, não tenham suas intuições supersticiosas, religiosas ou mágicas da vida. Eles podem ter sim, em grande medida. Mas aparentemente, eles têm algumas áreas no cérebro, sobretudo no córtex pré-frontal, lá naquele córtex cingulado anterior que eu mencionei antes, também em alguns estudos ele é mais ativado. O córtex pré-frontal dorso-lateral também, alguns estudos, durante algumas tarefas. E isso parece bloquear essas intuições. Por algum motivo, que ainda não está claro cientificamente, próximas pesquisas aí têm que tentar desvendar a origem disso aqui, mas por algum motivo essas pessoas têm essas regiões mais ativas, de fazer uma revisão, de detectar uma inconsistência, de fazer um, peraí, será que é isso mesmo que minha intuição está me dizendo? Pera lá, pode ser outra coisa, eu posso estar viajando na maionese aqui. Olha que interessante esse tipo de estudo. Então, o raciocínio analítico está mais presente nessas pessoas, bloqueando essa intuição sobre uma explicação mais mágica ou sobrenatural para aquela situação hipotética. Olha que legal, gente. Sim, isso é lindo, não é não? Eu acho isso muito foda, muito legal. Outra intuição, a terceira e última que eu vou ilustrar aqui hoje, é a mentalização. O que é a mentalização? É a nossa capacidade de inferir estados mentais nas outras pessoas. Vocês olham para minha carinha e vocês inferem se eu estou sentindo alegria, entusiasmo ou se eu estou triste, tenso, ansioso. Pelo tom da minha voz também vocês conseguem perceber isso. Dependendo do movimento, tipo a Marge aqui, ó, você pode imaginar, ué, parece que ela está querendo sair dali. Você já imagina, infere o propósito da Marge. Será que você está com fome, Marge? Quer ir lá levantar e pedir o comissário de bordo um lanche? Ou você está sonolenta? Está com gases? É isso, são gases. Estou traduzindo aqui para vocês, né? O que o Homer teria falado para a Marge nessa situação. O tempo inteiro ele está tentando entender o que se passa na cabeça da Marge. E esse processo de mentalização, essa habilidade, ela é adquirida desde os primeiros anos de idade e passa a ser uma coisa muito intuitiva. Chega uma hora que a gente automatiza, né? A gente tem nem que pensar direito, só pela voz do companheiro você sabe se ele está furioso ou não com você. E o que isso importa, Daniel, para a crença em Deus? Tem estudos sugerindo que pessoas mais propensas à mentalização atribuem mais características mentais a Deus. Como assim características mentais? Tem pessoas que enxergam Deus como mais humanizado do que outras pessoas. Tem gente que fala que Deus é uma energia abstrata. Tem gente que imagina Deus como um homem que tem uma voz grossa, que tem até um nariz X ou Y, que pensa de um jeito, que me ama, que toma decisões
que pode até se arrepender, hein? Dependendo do que aconteceu aqui na Terra, que castiga a gente e por aí vai. Então, tem pessoas que atribuem mais características mentais a Deus do que outras. Quem são essas pessoas? Quem tem uma propensão maior à mentalização. Inclusive, quem tem essa propensão maior à mentalização pode atribuir estados mentais a objetos inorgânicos, que não são vivos, tipo o mar. Nossa, esse mar tá furioso, hein? O mar furioso, ó, essa palavra furioso, indica uma emoção, um estado afetivo. Então, esse é um tipo de antropomorfização. Você atribuir características antropomórficas, né, de humanas na natureza, em seres que não são humanos, ou até mesmo em fenômenos naturais que sequer são vivos. Pessoas mais propensas, então, à mentalização são mais propensas a atribuir também características mentais a Deus. Creem em um Deus mais pessoal, vamos pensar assim. Mas a maioria das pessoas tem essa noção de Deus como uma pessoa, só que algumas têm essa visão ainda mais forte, digamos assim, mais bem definida. Olha que interessante. Em comparação com mulheres, homens têm uma habilidade de mentalização menor, inferior. Mulheres são mais capazes de inferir, de entender o que se passa na cabeça dos outros do que homens. E em comparação com pessoas que não são autistas, não têm autismo, as pessoas com autismo têm mais dificuldade de inferir o que se passa na cabeça dos outros. O que isso tem a ver com o assunto? Homens são menos crentes em Deus. Em média, tá? Tem exceções, gente. Estou falando de tendências estatísticas, tá? Em média, homens são menos crentes em Deus e menos religiosos do que mulheres. E, em média, pessoas com autismo são menos crentes em Deus e menos religiosas do que pessoas sem autismo. Por quê? Conforme esse estudo aqui sugere, porque homens e pessoas com autismo têm mais dificuldade em mentalização. E essa dificuldade torna um pouco menos intuitiva a ideia de que existem mentes invisíveis por aí, perambulando. E o que são essas mentes invisíveis? Sem corpos? Espíritos, anjos, demônios, divindades. Olha que interessante. A dificuldade, ou vamos pensar assim, ser menos intuitivo esse tipo de conceito para algumas pessoas torna mais difícil de acreditar. Isso é até compreensível. Tem estudos que indicam que pessoas que têm mais dificuldade para entender a teoria da evolução das espécies a aceita menos, tem uma resistência maior a tomá-la como verdade. Então, quanto mais difícil for para você entender um conceito, mais difícil é você acreditar nisso. Basicamente é isso que esses dados estão dizendo. Então, como os seres espirituais são mentes desincorporadas, a mentalização é necessária para a gente conseguir imaginar esses seres espirituais. E pessoas que fazem isso com mais facilidade, que têm uma mentalização mais desenvolvida ou mais generalizante, vamos pensar assim, tendem a ser mais crentes em Deus. E o que alguns estudos em neurociências e neuropsicologia sugerem sobre isso? Olha que legal! Nesse estudo feito na Dinamarca com cristãos luteranos, os autores encontraram que orações pessoais a Deus, quando a pessoa se colocava a fazer uma oração, a fazer um pedido, a conversar com Deus, em comparação com quando elas faziam pedidos a Papai Noel, ou quando elas realizavam uma oração formal. O que é uma oração formal? É o Pai Nosso, por exemplo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, que é meio automatizada, que é menos pessoal. Essas pessoas, na condição de orar a Deus de uma forma mais íntima, mais informal, mais pessoal, tiveram as mesmas áreas ativas que estão funcionando quando a gente tem relações com outras pessoas. Quando a gente conversa com alguém, quando eu bato um papo com a Nath e tal, certas áreas minhas se ativam para eu poder entender o ponto de vista dela, para eu gerar uma expectativa sobre o comportamento dela, tipo a junção temporoparietal, que envolve a reciprocidade, a região temporopolar, que tem a ver com memória autobiográfica, tipo eu me lembrar de como a Nath é, de interações que a gente já teve, e o córtex pré-frontal medial anterior, que tem a ver com a
mentalização, que eu falei agora há pouco. Nossa capacidade de inferir estados mentais dos outros. Essas regiões se ativam quando a gente interage com outras pessoas. São regiões encefálicas que implementam a cognição social, nosso modo social de agir, né, mentalmente ou psicologicamente, para compreender os outros e interagir com os outros. Essas mesmas regiões se ativaram quando os participantes fizeram uma oração a Deus. E eles foram questionados depois. Olha só o que os autores comentam. Os participantes visualizam Deus como um ser humano. A maioria falou isso. Eu não imagino Deus como uma entidade abstrata. Eu imagino como uma pessoa. Nesse sentido, orar a Deus é uma experiência intersubjetiva ou social comparável a uma interação interpessoal normal. Olha que interessante. Não sei se eu coloquei isso aqui nos slides, mas os autores discutem que a gente usa os mesmos mecanismos da nossa vida social para a gente imaginar e interagir com as divindades, com os espíritos. A nossa intuição sobre como as pessoas funcionam, como funcionam as mentes dessas pessoas, fundamenta essa intuição a nossa experiência de contato com Deus. Olha que fantástico isso. Eu vou voltar nesse ponto depois. E o dualismo tem tudo a ver com isso, que é a ideia de que corpo e mente são substancialmente diferentes. A minha mente seria imaterial, estaria conectada com o meu corpo, é de uma outra natureza. O meu corpo é concreto, físico, está aqui no mundo palpável. A minha mente, inclusive, pode ir para lugares que são só imaginários. Não está valendo aqui no mundo real. Então, quanto mais as pessoas fazem essa distinção entre mente e corpo, em termos de a minha mente ser imaterial, é de outra substância, tipo um espírito, e o meu corpo é físico, é material. Quanto maior é essa distinção, mais as pessoas acreditam em Deus, conforme sugere esse estudo aqui. Por quê, gente? Porque Deus, demônios, anjos, espíritos seriam mentes desincorporadas, sem um corpo físico. Então, se você, desde a infância, começa a diferenciar o que é imaginário do que é real, o que é mental do que é físico, você passa a tratar as duas coisas como sendo de naturezas distintas, você já deu mais passos rumo à aceitação de que, na verdade, a gente tem um espírito que está aqui dentro. E de que é possível existir esse espírito depois que o corpo morre. Porque são coisas independentes, entende? Quanto mais forte é a visão de que mente e corpo são entidades independentes, separadas, mais fácil é a pessoa acreditar em divindades, em espíritos. E isso é intuitivo para nós, porque desde pequeno a gente começa a separar o que é imaginário, o que é mental, do que é físico, do que está aqui ao redor da gente. Mas nem todo mundo pensa assim. Muitas pessoas pensam que o que é psicológico é, na verdade, cerebral. Faz parte do meu corpo, faz parte de mim, concreto aqui. E, portanto, não fazem muita distinção entre o mental e o corporal. Nesse estudo aqui, os autores identificaram uma coisa muito curiosa. Perturbações, anomalias ou problemas no funcionamento parietal, que é uma região do cérebro, que é responsável pela nossa orientação no espaço, onde o meu corpo está no espaço, de que forma ele está no espaço, e também é importante, entre outras regiões, para poder delimitar os limites do eu, do self, trazer uma noção de mim enquanto um ser separado do mundo, um ser pensante, tudo. Pessoas que têm problemas nessa região aqui, no funcionamento dela, apresentam mais scores, ou maior, um nível maior de transcendência espiritual, ou seja, uma busca de um poder maior para apoio, orientação, a crença em um Deus cuidador e a crença de que eventos da vida dependem de planos divinos. Então, uma perturbação, um problema nessa região aqui, que vamos pensar assim, dá contornos mais concretos para o eu, acabam deixando as pessoas mais propensas a ter esse tipo de transcendência espiritual. Aqui é só um exemplo de um estudo que fala um pouquinho sobre essa questão de quem somos nós, se eu sou o espírito, se eu sou o corpo e tal. Então, probleminhas nesse mapeamento corporal que substancia essa noção de eu, pode deixar a pessoa um pouco mais inclinada a entender
que existem coisas espirituais, eventualmente até sobre aquelas experiências de dissolução do self, né, de eu estou integrado com o cosmos, eu entrei em contato com tudo, eu vi que tudo é uma coisa só, que é muito característico de experiências místicas, que eu vou mencionar rapidamente depois. Para finalizar, intuições populares como mentalização, dualismo e teleologia tornam facilmente compreensíveis e críveis, ou seja, dignos de crença, esses tipos de ideias que eu estava mencionando, que giram em torno da noção de que seres espirituais existem. Na verdade, essas crenças espirituais podem ser um subproduto dessas intuições. Essas intuições que eu mencionei antes, então, podem ser a raiz das crenças em seres espirituais e outros tipos de crença religiosa que tem essa premissa como epicentro, vamos pensar assim. Então, a partir dessas intuições, as crenças espirituais emergem. Por isso que é fácil passar a acreditar em Deus e em seres espirituais, porque essas noções estão bem enraizadas em intuições básicas do nosso dia a dia. Essa é a ideia que os autores trazem. Por exemplo, nesse trabalho que os autores concluem, as crenças religiosas são um produto natural da forma como mentes e cérebros humanos funcionam. É como se a gente estivesse neuropsicologicamente programado para acreditar em Deus. Não é tão forte como isso não, tá? O Tarzan, se ele não tem o contato com outras pessoas, aquela socialização religiosa, ele não vai desenvolver uma religião sozinho. Ele não vai desenvolver, provavelmente, a crença em Deus. A gente precisa, em grande medida, dessa herança cultural para desenvolver a crença em seres sobrenaturais. Mas a forma como o nosso cérebro funciona, ao longo de gerações em gerações, torna propícia a origem de doutrinas ou de ideias de que a mente não depende do corpo, dali um pouquinho, existem mentes por aí, mesmo depois que o meu ente querido morreu, ele continua existente, porque ele apareceu no meu sonho, inclusive, e daqui a pouquinho a gente está imaginando que aquela chuva que aconteceu, depois de tanto tempo numa seca braba, rolou por conta da dança que a gente fez num ritual ontem, um ritual, uma cerimônia religiosa e tudo. Então, existe uma divindade, existe um ser, uma mente inconsciente que está respondendo aos nossos comportamentos e por aí vai. Eu não vou ficar muito tempo falando sobre a origem lá atrás, né, na história, qual é a possível origem de religiões, de crenças espirituais, mas essa maneira básica, a estrutura do nosso cérebro, provavelmente está por trás da origem desses tipos de noções que vão sendo modeladas, lapidadas ao longo do tempo. Antes era o politeísmo. Demorou tempo até novas religiões derivadas de noções politeístas, monoteístas surgirem. O Deus judaico-cristão, né, Javé, enfim, tem divergências aí a respeito do termo, né? Ele era cultuado no início ao lado de outros deuses. Ele não surgiu num povo independente com uma noção independente do politeísmo. Ele, no início, Yahvé era cultuado ao lado de outros deuses. E por questões políticas, conforme discutem alguns historiadores e teólogos até já recebi no meu canal pessoas para conversar sobre isso, foi sendo apartado esse Deus do panteão politeísta e uma nova religião, ou novas religiões, né, o judaísmo, depois o cristianismo, nasceram. Então, essa é a ideia básica. O nosso cérebro é uma máquina que gera crenças, e essas crenças, elas podem ser mais intuitivas, portanto, mais facilmente propagáveis, e a partir dessas intuições, ideias um pouco mais elaboradas ao longo de gerações e gerações vão sendo construídas, como é o caso das doutrinas religiosas. As crenças religiosas não precisam ser explicadas, então, por mecanismos psicológicos únicos, mas por aqueles mesmos mecanismos que nos permitem raciocinar sobre outros agentes sociais gerais, como eu apresentei até aqui para vocês. Estou finalizando e agora vai vir uma parte muito interessante. Olha só, geralmente, nas religiões, a gente aprende que fomos criados por Deus, ou por deuses, se você é um hinduísta, ou se você é de uma religião que
enfim, enxerga a criação a partir de múltiplas mãos. Mas muitos dados em neurociências e psicologia podem sugerir que nós criamos os deuses, que eles são frutos de uma mente, de um cérebro, que funciona de uma forma que não é tão difícil você dar uns pulinhos para conceber esses seres. Será então que dá para a gente afirmar que a ciência vem mostrando que esses seres são, e foram, né? Foram e ainda são, porque novos vão surgindo por aí, criados por nós? Ou isso já é apelar, já é forçar um pouquinho a barra, Daniel? Calma lá. Então, isso é um pouco discutível mesmo. Mas deixa eu mostrar alguns estudos interessantes para vocês, que, para brincar um pouquinho com a ideia, sugerem que deuses podem ser feitos, ou espíritos, em laboratório. Olha só a ousadia de alguns pesquisadores nessa área da psicologia da religião ou da neuroteologia, como alguns chamam por aí também, mas que é um termo que nem todos gostam, na verdade. O Pierre, ou a Pierre, não me lembro agora se é mulher ou homem, e o Michael Persinger afirmaram nesse estudo de 2006: se todas as experiências são geradas pela atividade cerebral, então as experiências de Deus e de espíritos também devem ser produzidas pela estimulação cerebral apropriada. Eles estão dizendo que, se a experiência que a pessoa tem com Deus é fruto do cérebro delas, ou, no mínimo, é expressa naquele cérebro, eu poderia reproduzir isso em laboratório, estimulando o cérebro dessas pessoas. Olha a ideia. O Persinger desenvolveu, então, o capacete de Deus, que consiste nesse dispositivo que tem aqui acoplados, eu não me lembro se são eletrodos, não sei se é o termo correto, me esqueci, tá? Tem um tempinho que eu li esses estudos, enfim. Mas que emitem ondas eletromagnéticas que estimulam neurônios que estão lá na sua cabeça. Redundante, né? Neurônios estão na cabeça. Não, a gente tem neurônios no corpo praticamente todo, para quem não sabe. Mas a ideia é que aqui, acoplado nessa região do capacete, existem dispositivos que geram ondas eletromagnéticas para poder produzir experiências místicas nas pessoas durante o experimento. É o famoso capacete de Deus. E o que eles encontraram ao longo de décadas de estudos, eu acho que 15 anos, quando eles escreveram esse estudo aqui, que eles estavam investigando isso. Vários estudos que eles mencionam aqui, tá? Um deles, ó, o principal que eles encontraram, né? Campos magnéticos transcerebrais aplicados no lobo temporal direito, que é essa região que eu mencionei previamente, induzem a sensação de presença. A pessoa pode sentir que existe Deus ou deuses ali no recinto, no ambiente, perto delas. Elas podem ter a sensação de que tem espíritos por ali, ou outros tipos de entidade. Eles também encontraram outros tipos de experiência, tipo flutuar, um êxtase e por aí vai, beleza? Mas eu dei ênfase aqui sobre a presença de entidades, que é o que eles mais têm interesse em investigar mesmo. Mas eles encontraram que não só a estimulação magnética produz esses efeitos, mas também outros fatores de história de vida, ó. Crenças religiosas que as pessoas têm, crenças exóticas, tipo em reencarnação e alienígenas entre nós, e o histórico de sensação de presença, ou seja, se você já sentiu a presença de seres estranhos ao longo da sua vida. Isso tudo aumenta a probabilidade de, durante o experimento com o capacete de Deus, você sentir a presença de alguma entidade ali por perto. Então, não é só a estimulação magnética. Tem todo esse histórico. E é curioso que, se você tem um histórico, até com o uso de substâncias psicodélicas, aquela experiência que você teve lá atrás, com aquela experiência, pode ser evocada aqui. Um conteúdo muito parecido, entende? Se você é uma pessoa crente em alienígenas que raptam pessoas, você pode acabar tendo a sensação de que aquela presença é de um alienígena. Então, existe toda uma idiosincrasia, uma particularidade nessas experiências conforme a história de vida da pessoa. Olha como a cultura também está por trás do tipo de experiência espiritual que você tem.
Não é doido isso? Agora, alguns autores falaram, pera lá, Persinger, pode ser que boa parte dessas experiências, se não todas, são criadas sem a estimulação magnética transcraniana. Talvez a mera sugestão, a sugestionabilidade dos participantes, ou seja, eles terem expectativa de que vão ter essas experiências, eles acreditarem que esse capacete tem um poder, por placebo, portanto, elas podem ter experiências de presença, experiências anômalas, espirituais, místicas. E esses autores, isso aqui é uma foto real de um experimento feito com essa mulher, encontraram justamente isso na Holanda, durante um festival de música. Eles queriam ver se o consumo de álcool poderia afetar essas experiências, mas eles não encontraram evidências que apoiaram essa hipótese. Então, independentemente de a pessoa ter consumido ou não álcool, ou de o consumo ter sido mais alto ou mais baixo, e eles tinham uma espécie de bafômetro, e também fizeram medidas de, esqueci agora, enfim, 2 tipos de medida objetivas, eles não encontraram relação do álcool com experiências místicas durante o capacete de Deus placebo, ou seja, placebo porque estava sem a estimulação magnética. Mas, o que eles encontraram? Eles encontraram que pacientes é ótimo, né? Que participantes mais velhos, com menor escolaridade e mais espiritualizados, embora os mais religiosos não, mas os mais espiritualizados tiveram mais experiências místicas, tipo sentir a presença de alguém, sair do corpo, ouvir vozes e em maior intensidade do que os outros participantes. Olha que doido. Se você tem uma espiritualidade maior, menos escolaridade e tal, aí eles não entraram muito na discussão. Mas isso provavelmente tem a ver com o que eles encontraram naquele outro estudo aqui, ó. Experiências prévias, o seu repertório de crenças, isso tudo além da expectativa, né? Os autores aqui discutem mais a expectativa. O quanto você é sugestionável, o quanto você acredita no capacete, afeta a chance de você ter essas experiências. E quando você está com o capacete, aqui não dá para ver, mas você está com os olhos vendados e os ouvidos também tampados. Porque esse isolamento sensorial aumenta a probabilidade de você ter experiências anômalas, estranhas, mas não explicam tudo completamente. A crença da pessoa, inclusive no capacete, afeta isso aqui. E eles escreveram um texto, mentirinha, tá? Fingindo assim, aliás, não, até que esse texto é verdadeiro, de estudos que mostram que o capacete pode provocar experiências místicas. Eles assistiram a um pequeno vídeo no YouTube falando sobre o capacete, então eles chegaram assim na pilha para ter experiências espirituais. Então esse priming, né, que é o preparo para o experimento, aumenta a probabilidade de a pessoa ter essas experiências. Tem um livro muito legal que eu vivo indicando, que é o Paranormalidade, Por que Vemos o que Não Existe, do psicólogo e mágico Richard Wiseman. Ele descreve um estudo em que os participantes foram separados em 2 grupos. Um grupo deles entrou num teatro abandonado com a informação falsa de que era um teatro assombrado, coisas estranhas acontecem ali. O outro grupo de participantes não recebeu essa fake news, só foi visitar o teatro assombrado. Depois da visita, ambos os grupos responderam ao questionário sobre experiências que tiveram lá dentro. O que eles viram, o que não viram. O grupo de participantes que recebeu esse prime, né, essa preparação, essa fake news de que o teatro é assombrado, esse grupo reportou mais experiências anômalas lá dentro, tipo um arrepio, um vulto, eu ouvi um ruído estranho, parecia que tinha presença de alguém. Olha como a mente humana é poderosa. Como eu costumo dizer, né? O nosso cérebro tem uma capacidade extraordinária de criar experiências extraordinárias. Boa parte dessas experiências que as pessoas atribuem ao sobrenatural são reflexos, são efeitos da expectativa, de uma crença muito forte no contexto apropriado. Olha que legal. E foi o que a gente viu lá atrás, nesse estudo desses caras aqui, ó. As pessoas que mais acreditavam no poder de cura daquele suposto curador, intercessor,
acabaram tendo mais experiência de presença de Deus durante a oração que ouviram, durante a prece que ouviram. Então, a crença que você deposita, ou a confiança que você tem no poder do outro como sendo um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo, e por aí vai, ou alguém que incorpora uma entidade na Umbanda, no Candomblé, ou talvez até alguém que está recebendo supostamente uma mensagem do além, numa psicografia. Isso tudo afeta o quanto você vai acreditar na existência daqueles poderes ali e talvez até mesmo sentir a presença de algumas entidades naquele contexto propício. Olha que interessante. Isso muda o seu cérebro. A crença muda o seu cérebro. As regiões frontais abaixam a atividade, você fica, conforme discutem os autores, mais sugestionável, então mais propenso a ter experiências anômalas que, pelo menos conforme sugerem esses estudos aqui, em grande medida são produzidas pelo seu cérebro. Daniel, calma lá, cara. Não dá pra gente se precipitar e ser tão ousado, tão audacioso aí na hora de concluir isso. Eu concordo, a gente tem que ter ponderação. Não dá para chegar e falar assim, tudo então é produto da mente, ponto final, a partir desses estudos. É um pouquinho difícil na ciência, e eu já expliquei isso rapidamente para vocês, para quem não tem muita familiaridade com esse tipo de discussão, você chegar a uma conclusão irrefutável, inabalável, conclusiva, irremovível, incorrigível sobre qualquer coisa minimamente complexa. De forma que algumas pessoas dizem, talvez esses experimentos simplesmente abram canais de conexão com o mundo sobrenatural das pessoas. Esses experimentos ativam a crença e a crença torna a pessoa mediunicamente ou espiritualmente ou misticamente mais sensível aos seres que existem por ali. Existe esse tipo de explicação. O problema desse tipo de explicação é que ele não explica, por exemplo, por que pessoas que têm um histórico com a substância psicodélica X, que viram gnomos ou qualquer outra coisa, Y, acabam tendo essas experiências durante os experimentos, que são divergentes em termos de conteúdo das pessoas que acreditam em outras coisas, como alienígenas, e vão ver ou sentir a presença de alienígenas. Ou pessoas que durante a paralisia do sono, que é uma condição neurológica, podem ter experiências compatíveis com o seu sistema de crenças. Tal como uma pessoa que eu conheço, que eu não vou dar o nome nem nada, ela me autorizou a falar, né, sobre essa experiência dela, embora eu não possa identificá-la. Ela teve uma experiência de ver a Nossa Senhora. Quem é evangélico não vai acreditar, não, isso aí já é viagem, ela usou alguma substância, o que foi isso? Vai ficar cético, né? Porque não faz parte do seu sistema de crenças. Mas como faz parte do sistema de crenças dessa pessoa, ela teve uma experiência de ver a Nossa Senhora. E mais, é até curioso, estava muito quente em Belo Horizonte nessa época. Nossa Senhora estava de bermuda curta, porque estava fazendo muito calor. Então, o repertório de crenças, o histórico da pessoa, acaba recheando essas experiências espirituais com esses conteúdos, que são familiares para ela. Então, é um pouco estranho, se fosse essa questão de um experimento, a crença, deixar a pessoa mais sensível para ver uma camada espiritual que está aqui subjacente, por que as pessoas enxergam coisas tão diferentes? É um problema. O outro problema se chama navalha de Ockham, que é um princípio que foi formulado lá na Idade Média pelo Guilherme de Ockham, que era um teólogo, um filósofo, muito importante para a época dele, para muitos assuntos, incluindo essa noção que ele propôs de que, diante de explicações concorrentes, alternativas, que dão conta de forma relativamente bem, ou igual, né, semelhante, daqueles fenômenos que a gente quer explicar, aquelas com menor número de componentes, ou seja, a explicação mais simples é melhor, é mais razoável, tem uma chance maior de ser verdadeira. Nesse sentido, explicações que, além de concordar com esses fenômenos cerebrais, né, essas alterações aí que a gente tem visto durante essa aula, que explicariam isso tudo, ainda invocam
essa possibilidade de seres que estão entrando em contato com a pessoa por meio dessas alterações cerebrais e tal, que estão se sintonizando, tem toda uma teoria, tem toda uma ideia, assim, uns mecanismos que alguns, até espíritas, inclusive, propõem para entender isso aí. Seria uma explicação muito mais complexa, que envolve um número muito maior de componentes e problemas para a gente poder explicar, tipo, essa questão do histórico, de forma, então, que, em comparação com a explicação monista, neuropsicológica, ela não é preferível. Então, é um problema para esse tipo de interpretação. Estou dizendo, então, que, acabou, não existem espíritos, Deus não existe. Não é isso também que eu estou mencionando, né? Mas olha esse estudo aqui, que bota um pouquinho mais de lenha na fogueira. O Nicholas Epley e seus colaboradores, lá nos Estados Unidos, investigaram em vários experimentos e encontraram que a opinião das pessoas sobre várias questões morais, tipo casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto e tal, essa opinião própria, o nível com que as pessoas concordavam ou discordavam disso, se correlacionou de forma forte com a opinião, ou a suposta opinião de Deus sobre esses mesmos assuntos. Diferentemente do que Bill Gates, George Bush e o americano médio pensam a respeito disso, conforme os participantes inferem. Ou seja, as pessoas avaliadas entendem que Deus pensa parecido com elas. E outros americanos e outras personalidades, como Bill Gates, já divergem mais dela, ou delas, dessas pessoas. Daniel, é porque em suas religiões as pessoas entenderam que Deus pensa sim sobre esses assuntos, então elas abraçaram essas crenças de suas comunidades religiosas. Então não é que elas estão projetando em Deus, criando Deus, a sua imagem e semelhança, ao contrário. Elas aprenderam a pensar assim porque se expuseram às suas comunidades religiosas. Os autores não excluem esse caminho. Eles concordam que a sua exposição a essas ideias conta em grande medida sobre quais crenças você vai abraçar a respeito desses temas. Mas esses estudos aqui sugerem também que o que você pensa tem a ver com o que você imagina que Deus acredita. E eles, nos estudos 5 e 6 e 7, encontraram evidências mais robustas dessa via de mão dupla. Por exemplo, participantes que foram expostos a argumentos a favor de políticas que combatam o racismo, que combatam o machismo e por aí vai, depois, num questionário, responderam que apoiam mais essas campanhas, essas políticas, do que os participantes que foram expostos a argumentos contrários a essas políticas. E mais, os participantes que se expuseram aos argumentos a favor dessas políticas contra racismo e machismo também responderam depois que Deus apoiaria igualmente essas campanhas. A mudança de pensamento deles, em função da exposição a esses argumentos, refletiu no que eles pensam sobre a opinião de Deus. Então, esse estudo aqui foi muito poderoso para mostrar que mudanças de pensamento que uma pessoa tem também refletem na mudança da sua compreensão sobre a opinião de Deus sobre o assunto. Um exemplo que eu tenho próximo. A Nath, posso falar, né, amor? Acreditava em inferno, quando ela era uma evangélica mais fervorosa e tal. Depois de muito entrar em contato com argumentos que problematizam o inferno e que gays iriam para o inferno, LGBTs e pessoas não cristãs ou de denominações diferentes, ela foi vendo vários problemas nesses argumentos e tudo, ela acabou mudando de ideia. Pô, não faz sentido. Acho que eu não acredito mais em inferno e não acredito que essas pessoas, elas não merecem ser punidas e tudo. É verdade, esses argumentos são bons. E hoje ela tem uma visão de um Deus que não é punitivo. Não é esse Deus que seria conivente ou que permitiria, não sei qual é o melhor termo aqui, tá, gente? Desculpa, eu não sou teólogo. Que estaria alinhado, no mínimo, com essa noção de inferno. Então, à medida que a gente muda nossos pensamentos a respeito dessas questões morais, se é certo ou errado alguém ser punido pela eternidade porque é LGBT,
Caraca, mano, isso não é justo. Mas se Deus existe, ele é perfeito, ele é sumamente bom, ele é justo, não, então não existe isso, não. Deus não vai punir. Então a pessoa muda de opinião sobre Deus, sobre o que Deus pensa sobre os LGBTs. Não, Deus é sumamente bom e é um Deus inclusivo, um Deus que ama os LGBTs e que para ele tá tudo bem você amar outras pessoas da mesma orientação sexual, do mesmo gênero que você, tá tudo bem, saca? Então, uh, esse aqui é um exemplo para ilustrar melhor o que os autores encontraram. E mais, no experimento 6, eles viram que pessoas que escreveram, aqui não era mais ouvir os argumentos, era você escrever. Escreva argumentos contrários à sua visão sobre, por exemplo, pena de morte. Que bons motivos você imagina que existem contra a pena de morte? Escreve isso no papel. E eles escreveram. Essas pessoas tiveram as suas próprias opiniões levemente modificadas, não é que mudaram da água para o vinho, beleza? Do joio para o trigo, não. Elas tiveram a sua opinião levemente modificada depois de refletirem mais sobre argumentos que vieram à sua cabeça contrários à sua própria ideia. E depois responderam como se Deus as acompanhasse nessas mudanças de opinião, ou nessa ponderação, nesse abrandamento sobre a visão sobre essas questões. Mais um estudo corroborando o quê? Que o que a gente pensa é projetado sobre a imagem que a gente tem de Deus. E, por fim, no experimento 7, ao opinarem sobre questões morais, sobre eutanásia, por exemplo, áreas cerebrais que processam as próprias crenças, tipo o córtex pré-frontal medial. Então, quando as pessoas pensam, pense agora sobre eutanásia. Você concorda, você discorda, reflita sobre isso. Quais são seus argumentos? Beleza. Agora pensa sobre o que os americanos médios refletem sobre o assunto, a opinião deles. Aí a imagem o aparelho de imaginamento cerebral que mapeia a atividade do cérebro está em funcionamento. Agora, reflita sobre a opinião de Deus sobre a eutanásia. Está lá mapeando o seu cérebro enquanto você reflete sobre o que Deus pensa sobre eutanásia. Resultado: as áreas que se ativaram durante a reflexão sobre a sua própria opinião sobre a eutanásia foram as mesmas que se ativaram. Não houve diferenças de atividade em comparação à condição em que você refletiu sobre a opinião de Deus. Ou seja, a forma como você pensa sobre o assunto para si mesmo é a mesma forma que você pensa sobre Deus. Ao passo que quando você imagina o que os americanos pensam sobre essa questão, outras regiões do cérebro são ativadas. Isso, conforme os autores, sugere que inferências, ou seja, o que a gente imagina sobre as crenças de Deus, parece ser egocentricamente enviesado. A gente projetaria, a gente aplicaria o nosso próprio pente, a nossa própria régua moral para inferir o que Deus pensa sobre esse assunto. Pois o processo usado para gerar as crenças de Deus no cérebro é relativamente similar ao processo usado para as nossas próprias crenças. Então, esses autores chegam a essa conclusão bem interessante. As crenças pessoais das pessoas podem orientar suas próprias crenças religiosas. Não que eles excluam a via de lá para cá, ou seja, que a exposição social, a exposição a doutrinas X e Y vai determinar também o que eu penso sobre o assunto. Mas existe também uma autonomia aí. Aquilo que está no seu coração, entre aspas, ou a sua intuição, ou as suas reflexões, fazem você mudar de ideia sobre um assunto e isso afeta o que você pensa sobre Deus. O que é que Deus pensa acerca disso. Em outras palavras, dizendo de forma mais direta, isso aqui endossa, reforça a noção, como é defendida por tantos ateus, como Christopher Hitchens, de que não é que Deus nos criou a nossa imagem, a sua imagem e semelhança, e sim o contrário. Nós criaríamos
os seres sobrenaturais à nossa imagem e semelhança. Pelo menos estudos como esse corroboram essa noção. Mas corroborar é o mesmo que provar? Então Deus não existe, Daniel? É isso? Não. Não vamos tão longe por enquanto, beleza? Por isso que aqui nas considerações finais a gente tem que pensar um pouquinho no seguinte. A ciência vem descobrindo as origens das crenças e experiências sobrenaturais, ou crenças e experiências espirituais. Mas isso não significa necessariamente que deuses e espíritos não existem. Aqui a gente tem que ter uma ponderação, a gente tem que acionar o raciocínio analítico para entender que não é porque esses estudos estão mostrando isso que filosoficamente, ou que de uma forma racional a gente possa concluir que refutamos a existência de Deus, ou de espíritos e por aí vai. Por quê? Porque, como essa imagem muito curiosa ilustra para a gente, é possível que esses seres existam, mesmo que a gente tenha imaginado eles de um jeito que não é exatamente como eles são. Tecnicamente, logicamente, é possível. Por exemplo, um exemplo muito próximo aqui para a gente, ó. É possível que a gente tenha imaginado os alienígenas, os extraterrestres, como esses seres bípedes, verdinhos, cabeçudos, olhudos, inspirados em certos contos, histórias, e inspirados em nós mesmos, né? Por que não? Bem humanoides, concordam? Olha só, muito humanoides. Não é porque a gente imaginou eles desse jeito que eles não existam. A gente pode ter criado essas ficções sobre os alienígenas, várias histórias, Star Wars e por aí vai. E nada disso bater muito com a realidade. Pode ser que eles não existam, pode ser que estejamos sozinhos no universo, neste pálido ponto azul que é o planeta Terra. Mas pode ser que eles existam, só que não sejam exatamente como nós havíamos os imaginado. Pode ser que eles sejam diferentes. Entende? Não é porque a nossa fantasia, a nossa mente inspirada no nosso corpo, no nosso biotipo, imaginou alienígenas desse jeitinho e inteligentíssimos que não possam existir alienígenas quadrúpedes. Tá certo, quadrúpede? Acho que tá, né? E nem tão inteligentes assim. Talvez bem pequenininhos, invisíveis a olho nu. Por que não? Talvez sejamos a espécie mais inteligente do universo, ou ainda que existam outras espécies de outros jeitos. Nessa mesma linha, pode até ser que existam uma ou mais divindades, mas que eles não sejam esses seres exatamente como a gente, pensantes como a gente. Talvez eles não estejam nem aí para a gente, talvez eles nem saibam que a gente existe. Vai saber. Não estou dizendo que eu acredite, que vocês têm que acreditar nisso por conta dessa problematização filosófica que eu estou fazendo. Eu só estou alertando contra o apelo, contra... Eu acho que é um apelo mesmo, contra essa beleza, né, assim, que é a falácia genética, né? Não é porque a gente entendeu a origem de algo, ou que a ciência está demonstrando, está trazendo evidências de que a forma como o nosso cérebro é estruturado, como a nossa mente funciona, explica em grande medida por que é fácil acreditar em seres sobrenaturais e talvez por que, ao longo de gerações e gerações, milhares e milhares de anos, esses tipos de ideia nasceram entre nós. Não é porque a gente entende as origens disso que não existam esses seres. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem, então a gente não pode cair nessa falácia genética aí, das origens. Agora, isso não significa também, né, que temos boas razões científicas para acreditar em divindades. Na verdade, não há boas evidências científicas, a despeito do que alguns têm afirmado por aí, mas eu deixo isso para outro vídeo, outra live que eu quero fazer em breve sobre alguns estudos e um livro que está aí muito popular ultimamente, que teria reunido evidências muito conclusivas, muito sugestivas de que temos um espírito que, inclusive, sobrevive à morte do corpo. Então, a despeito disso aí, que é muito problemático metodologicamente, não há boas evidências até onde eu fui nos meus estudos que corroborem a ideia
de que temos um espírito, de que existem entidades por aí, ou de que exista um Deus que interfere no mundo ao nosso favor, que criou tudo o que existe e continua regendo. Até porque é bom lembrar que existem milhares de entidades ou de divindades já concebidas até hoje pelos seres humanos, de forma que umas ou outras existindo seria muita sorte. Imagine que o hinduísmo está certo. Você estaria certo por uma questão de sorte, e não por uma questão de provas, de um exame racional das evidências e por aí vai. Porque as experiências, as provas que os cristãos têm aqui no Brasil e em outros países majoritariamente cristãos, são muito parecidas, essas provas, essas evidências, daquelas que os hinduístas têm, que os espíritas têm, que os muçulmanos têm, e por aí vai. É a experiência pessoal, é um suposto milagre, é uma cura que aconteceu com você, é uma visão que você teve daquele santo ou daquela entidade da Umbanda ou do Santo Daime e por aí vai. São mutuamente excludentes essas doutrinas. Então é muito complicado a gente usar esses tipos de evidência como noções conclusivas de que a nossa doutrina está certa e não as outras. E é plenamente possível que todas estejam incorretas, nesse sentido epistêmico, ontológico. É possível. Eu tenho certeza disso? Não, não tenho certeza, não estou afirmando isso. Mas numa reflexão mais filosófica, dá para a gente pensar. E que seria sorte alguém, de repente, estar certo sobre qual Deus existe, ou quais deuses existem, e por aí vai. Ah, Daniel, mas tem tanta coisa além disso que você está falando, a origem dessa crença em Deus, de uma experiência, de uma sensação de que Deus está ali perto de você, ou de um espírito durante uma situação típica de um culto e tal, que, cara, você está deixando muita coisa de fora. E, por exemplo, os milagres. Tanta gente relata milagres assim que a ciência não consegue explicar, Daniel. E a mediunidade, cara. Cartas psicografadas que batem tanto com a história daquela pessoa, do falecido. Não tem jeito, Daniel. Possessão demoníaca, não dá para explicar. A voz da pessoa muda. As coisas que a pessoa fala ali, só. É muito bizarro. As casas assombradas. Como é que você explica um copo que cai, uma coisa que explode numa casa, um ruído, uma música que vem do nada? E as experiências místico-religiosas, tipo aquelas deflagradas pelo chá do Santo Daime. A pessoa entra em conexão com coisas assim, inefáveis, difíceis de serem colocadas em palavras. E o que dizer das experiências de quase morte durante uma cirurgia? A pessoa que está com uma atividade cerebral praticamente anulada consegue descrever depois os procedimentos cirúrgicos, onde a enfermeira guardou a sua dentadura, qual música eles estavam ouvindo durante a sua neurocirurgia. Daniel, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Fica de fora. Fica de fora. Na verdade, vai estar tudo dentro do nosso curso, O Cérebro Místico, que eu já vinha dando uma palhinha para vocês nos últimos dias. O nosso curso vai contar com 7 aulas conduzidas por 7 cientistas que são experts nesses tipos de assunto que eu mostrei agora para vocês e que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha e eu explicar como é que vai funcionar. Para você se tornar membro do Instituto Ponto Azul, lá no nosso Clube de Ciência e Filosofia, que é o IPA Plus, eu vou deixar um link aí em minutos, em instantes, tá? Já vou deixar o linkzinho aí para vocês e a gente está com preço promocional por tempo limitado, já vou explicar. Mas, no nosso curso, o Cérebro Místico, a gente vai ter 7 aulas. Olha só, esta que vocês acabaram de assistir foi a primeira aula para dar uma base para o que vem a seguir. O Carlos Orsi, que acabou de publicar o livro que está bombástico, né, com a Natália Pasternak, que bobagem, que fala sobre pseudociências, vai dar uma aula para a gente sobre explicações científicas e até políticas culturais para vários tipos de milagre. Cura espiritual, oração intercessória, aparição de Virgem Maria e por aí vai. Falar em línguas, olha que legal. O Wellington Zangari vai falar sobre mediunidade para a gente. Deixa eu mostrar as fotinhas deles aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui é o Carlos Orsi, o professor Wellington Zangari da USP, que é doutor em psicologia, vai falar sobre mediunidade para a gente, o que os estudos científicos sugerem para a gente entender
esse fenômeno que é tão, tão incrível. O Douglas Flores vai falar para a gente que o Douglas Flores ficou com possessão demoníaca. Exatamente. O que as neurociências e a psicologia têm a dizer sobre possessão demoníaca? A Fátima Machado vai falar sobre casas assombradas e poltergeist. Já ouviram falar? Objetos que se movem, incêndios que começam do nada na casa das pessoas, fantasmas, ruídos esquisitos. Ela é uma grande pesquisadora do assunto, já investigou vários casos aqui no Brasil e vai falar um pouquinho sobre os céticos que vão em casas assombradas. O professor Leonardo Martins, doutor também em psicologia social, vai falar sobre viagem astral e experiências de quase morte. O que a ciência tem a dizer e por que existem muitas controvérsias nesses relatos dessas pessoas por aí. E, por fim, a Camila Chagas, mestre e doutoranda em psicobiologia, vai explicar para a gente os efeitos no cérebro de psicodélicos como a ayahuasca. Como a gente pode entender, por um prisma neuropsicológico, bioquímico, aquilo que as pessoas relatam que é tão incrível durante esses tipos de ritual. Então, esse aqui é o time de pesquisadores que estão nessa missão no curso Cérebro Místico de trazer a visão científica sobre esses 7 fenômenos, ou 8, né? 7? Ah, não, 7 fenômenos, contando com o que eu expliquei agora, que é essa presença de Deus e como o cérebro está todo programado para tornar fácil a aquisição desses tipos de crença que a gente vai estudar ao longo do curso. Agora, quem se tornar membro do IPA Plus não vai ter direito somente do nosso novo curso Cérebro Místico, que começará no próximo sábado. Também vai acessar o nosso Clube do Livro, que começa segunda, sem ser amanhã na outra. A gente vai ler esse livro aqui do Miguel Nicoleles, O Verdadeiro Criador de Tudo. Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. É para a gente aprender mais ainda sobre neurociências. A gente vê como o cérebro humano funciona e como a realidade que está aqui ao redor da gente é construída pelo funcionamento dele. E como distúrbios, anomalias do funcionamento cerebral acabam acarretando em confusões também. E ele provavelmente vai falar, não li o livro ainda, né? Vou ler com vocês, sobre a origem da consciência, imagino sobre as interfaces cérebro-máquina, que é um tema sobre o qual ele se debruça há muito tempo, e quem sabe, né? Eu não sei o que ele vai discutir aí, mas eu fico torcendo para que ele fale sobre a consciência que pode emergir, quem sabe, em máquinas. Não sei, eu acho que ele vai trazer um pouquinho dessa discussão também nesse livro aí. Quem se inscrever, olha só, também é porque, gente, é uma inscrição que vale por um ano, é uma anuidade. Você vai participar dos próximos 3 clubes do livro, vai ganhar acesso também aos cursos Psicologia da Religião, que já está gravadinho, e tudo sobre pseudociências, que teve aula da Pasternak, do Orsi, da Bibi Bailas, do Pirula, do André Bach, Marcelo Chapo, muita gente fera, Felipe Novaes, Emílio Garcia. Foram 10 aulas, 20 horas de carga horária nesses 2 cursos. Vocês também vão ganhar. Olha que coisa legal. Tem certificado para tudo, tá? Além dos próximos cursos do Instituto Ponto Azul que estão programados. Em outubro, a gente começa o curso de História da Bíblia para entender à luz da ciência como esse livro, que é o mais lido no mundo, foi formado. E para a gente entender um pouquinho algumas coisas que os pastores e os padres não levam para o púlpito. Também um provável curso, esse aqui eu estou para confirmar ainda no início do ano que vem, Ciência do Ateísmo, para a gente trazer perspectivas sociológica, antropológica, neurocientíficas sobre o ateísmo, para entender um pouquinho a cabeça da galera que não acredita de forma nenhuma em Deus. Eu dei uma palhinha aqui hoje, mas tem muito mais sobre isso, incluindo filosofia do ateísmo. O curso Psicologia das Seitas, que não sei se vai ser em abril, tá, gente? Isso aqui é uma previsão. A gente pode acabar alterando um pouquinho isso aqui, mas é muito provável que sejam nessas datas aqui os cursos, para a gente entender por que algumas pessoas são mais vulneráveis a cair em seitas. Quais são as estratégias de gurus, de líderes sectários para atrair e alienar essas pessoas. Então é um outro curso que vocês devem ver, além do acesso exclusivo ao nosso querido grupo no Telegram, do qual o pessoal que está ali para desenvolver mais o pensamento crítico, para se conectar com pessoas que valorizam a ciência, estão todo dia conversando e está muito legal a interação do pessoal por lá também. As aulas são predominantemente ao vivo, vocês podem conversar com os professores no final de cada aula, eu estou presente em todas as aulas para fazer a mediação, o bate-papo com o professor convidado, com os alunos no final.
tudo fica gravado. Daniel, porque sábado eu tenho que trabalhar à tarde, ou eu tenho aula, ou eu vou viajar para a praia. Fica tudo gravado para quem quiser assistir depois ao longo de um ano. Olha que coisa boa. É isso aí. Tem aqui o nosso WhatsApp para quem quiser tirar dúvida, manda lá que a nossa equipe responde. Aqui está o livro do Nicoleles que a gente vai usar neste grupo agora de estudos. Aqui, então, para quem se torna membro, tem acesso a isso tudo que eu já havia contado e por um preço que, sinceramente, é muito em conta para todo esse conteúdo aí, ó. Mais de 100 ou 120 horas, não me lembro qual é a conta agora, a gente tem de muita ciência e muita filosofia para quem quer desenvolver o pensamento crítico. R$ 347 à vista por tudo isso ao longo de um ano, ou 12 vezes de R$ 34,84. Quem quiser participar só do Clube do Livro, vai poder também, Daniel, quero só ter uma palhinha, conhecer um pouquinho, quero ler, aprender neurociências com mais calma, vou pensar, quero só o Clube do Livro. Dá para participar também por R$ 147 ou 12 de 14. E eu vou colocar agora aí para vocês o link na descrição do vídeo. Quem está assistindo gravado já está embaixo, tá? Mas vou colocar aqui ao vivo também para você clicar e correr, porque esse preço aí, gente, é promocional. Ele vai aumentar na próxima segunda-feira. Não amanhã, tá? Serão 7 dias com esse período promocional, mas eu te aconselho a aproveitar agora para não perder a oportunidade e acabar se esquecendo. Então, corre lá, já garante, invista no seu pensamento crítico, no conhecimento científico, que é sempre bom a gente ampliar. E tem muita gente que me fala assim também, Daniel, me fala algum grupo onde tem pessoas céticas, pessoas que valorizam a ciência, porque eu me sinto alienado, uma pessoa meio isolada. Aqui na minha casa, os meus amigos são muito diferentes de mim. Cara, sinceramente, vale o investimento também pensando nessa parte social. O pessoal já está fazendo amizade. A gente já teve encontros, inclusive. Não, o encontro foi mais por conta dos membros do YouTube, né? Mas meio que os do YouTube também, alguns, né, estão ali na turma cética, e a gente está programando um encontro presencial também. Mas o ponto é que, né, eu não estou prometendo isso para amanhã, para o mês que vem não, tá, gente? Antes que me cobrem fervorosamente. Mas a gente tem se mobilizado muito para criar conexões, amizades, então tem essa parte social que é muito legal, porque muitos críticos, céticos, né, ateus, agnósticos, se sentem meio isolados, então acaba que o IPA tem criado esse ambiente confortável, bacana para a gente criar conexões, e tem sido muito massa. Beleza? Então é isso, a gente tem um grupo no Telegram com esse benefício também, além disso tudo que eu mencionei aí para vocês. Pessoal, qualquer dúvida, lá no nosso site tem o acesso, tem todas as informações com os detalhes e tem um linkzinho para vocês mandarem perguntas e tudo para o nosso WhatsApp, para que a equipe responda vocês para, enfim, sobre qualquer dúvida a respeito disso aí. Beleza? Então, espero ver vocês no sábado que vem, já na aula do Carlos Orsi sobre milagres, e também na segunda-feira, sem ser amanhã, na próxima, para a gente discutir os 2 primeiros capítulos do verdadeiro criador de tudo. Aproveita o desconto aí, tá super tranquilo, estou muito feliz com o projeto, é muita gente que está colando lá com a gente, e eu estou muito feliz por o Instituto Ponto Azul estar nessa caminhada tão massa e ajudando tanta gente a desenvolver esse pensamento crítico, a valorizar a ciência, a se conectar, porque essa é a nossa missão. Obrigado demais, gente. Até a próxima. A gente se vê em breve. Deixa o joinha, se inscreve, mande esta live para quem você acha que deveria assistir, que vai acrescentar na vida das pessoas, que vai, de repente, colocar uma pulguinha ali, plantar uma sementinha legal para uma abertura para um pensamento mais crítico. E uma ressalva. O IPA não é só para ateu, não é só para agnóstico, não é isso, tá, gente? Temos muitos religiosos, espiritualistas por lá também. A gente criou um ambiente muito respeitoso, muito bacana, nesse sentido de tolerância religiosa, diversidade de opiniões e tudo. Mas a nossa proposta é levar a ciência e a boa filosofia para a gente pensar criticamente sobre essas grandes questões da humanidade. Obrigado, gente. É isso aí. Aí, depois eu vejo isso aí, amor. Eu explico depois lá no outro grupo isso aí, tá? Um beijo para vocês, então. Tchau, tchau. Valeu.